Fala galera, começando aqui mais um Papo com Lendas. Antes da gente dar início no nosso episódio de hoje, eu queria lembrar você de que se você gostar desse papo, não deixa de deixar seu like, esse é um termômetro muito grande pra gente. Deixa a sua inscrição aqui no nosso canal também, porque ajuda muito a gente continuar melhorando. E, obviamente, comenta aí quem você quer que a gente receba aqui para trocar uma ideia, para conhecer um pouco mais da história de cada uma dessas pessoas e também lembra de compartilhar com toda a sua equipe, com todo o seu time, para que eles também possam aproveitar de todo o conhecimento que a gente vai passar aqui no programa de hoje. Meu nome é Estevam Meneghetti, tô aqui com meu irmão Ricardo Rames. Fala galera, fora de controle, vocês estão bom? Hoje vai ser estouro, hein, mano? Vai ser bom Hoje demais. Olha o que a gente vai falar hoje aqui. É um dos temas que eu mais curto, ó. Definir metas, impossível versus possível, fracionar metas, Safira Escolinha, Safira 25, lateral profundidade. Cara, é coisa, hein? Bom demais. Tem muita coisa aqui, eu acho que vai ser estouro. Vamos pra cima, então. Vamos. Por onde você quer começar? Cara, começar justamente por isso. Uma pessoa começou o negócio, ela vai definir o que ela quer. Como que funciona isso? Legal. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não só definir o que você quer, porque a maioria das pessoas não sabe o que quer, né? Eu vejo que, inclusive falando de motivos das pessoas pararem de fazer o negócio, motivos das pessoas desistirem. O primeiro delas, eu não sei o que eu quero. Eu não tenho um porquê bem definido, ainda tá até no nosso trilha, né? Os 3 primeiros passos que são os pilares para você fazer com que o teu negócio realmente aconteça. Você ler, escutar e se conectar, você definir o seu porquê e você definir as suas metas. E eu vejo que as pessoas, primeiro passo, elas param de fazer, elas não dão continuidade, ou elas não têm consistência, ou elas não atingem os resultados que elas visualizaram a primeira vez que elas assistiram um projeto, porque, elas não sabem o que elas querem, elas não conseguem enxergar, elas não têm clareza do que elas querem. Mas, além disso, um segundo motivo que eu vejo as pessoas largarem os sonhos delas, largarem os objetivos delas e viverem uma vida medíocre, né? Uma vida medíocre, uma vida na média, Mediana. é a falta de conexão. É a falta de conexão. Né? Ler, escutar e se conectar poderia ser só conexão, porque se conectar com livros, se conectar com áudios, mas principalmente se conectar com pessoas, se conectar com eventos, se conectar com treinamentos, se conectar com materiais que vão ajudar ela a ter resultado, né? E, obviamente, né, definir o que você quer, de preferência no curto, médio e longo prazo. Porque eu tava até ouvindo um áudio hoje da Fabi Sawaia Kokai. E ela tava falando de neurociência. E ela deu o exemplo do cigarro. Você sabe por que as pessoas não param de fumar? As pessoas, elas olham, a pessoa compra um cigarro e no cigarro tá escrito que vai fazer mal para ela, que vai ter todos os problemas que o cigarro causa. Mas por que a pessoa não para de fumar? Por que a pessoa continua fumando mesmo assim? Porque esse malefício, ele tá muito longe. Ela, entendeu? Ela não consegue visualizar isso. O problema tá muito longe. E quando você coloca só as metas lá pro longo prazo também, tipo, eu vou bater diamante, eu vou ser diamante, mas você não traz isso para perto de você, também fica muito longe, você não consegue se mexer, você não consegue fazer o que tem que ser feito, você não consegue manter a consistência. E eu acho que essa é a ideia hoje, a gente tentar trocar uma ideia e tentar dar um direcionamento do como fazer isso, né? Do como que a gente vai conseguir ajudar as pessoas tendo um objetivo de longo prazo, tendo uma clareza de onde elas querem chegar, como que a gente consegue fazer com que as pessoas venham para perto, consigam trazer essas metas para perto, para que elas consigam ter principalmente a consistência, que eu acho que é o mais importante do nosso negócio, né? E eu vejo também, velho, que acontece assim, igual você falou, a pessoa coloca lá a meta diamante, coloca duplo diamante. Muitas vezes a gente joga uma meta alta porque a gente sabe que é difícil e ninguém vai criticar a gente se a gente não conseguir. É como se fosse uma autossabotagem isso daí. Concordo, mas isso também é muito perigoso. Porque às vezes a gente coloca uma meta dessa, a gente não atinge, só que hoje o que a gente faz? Hoje a gente trabalha com liderança, a gente trabalha com equipe. E o exemplo que a gente passa para a nossa equipe quando a gente não consegue atingir essas metas é muito ruim. Sim. Porque a equipe, ela começa a pensar que eles fizeram pouco, ou eles fizeram errado, ou que eles não são bons o suficientes para fazer o negócio acontecer. E às vezes é só um ajuste de meta que a gente fez, que a gente trabalhou errado. Exatamente. Que fez com que a gente não atingisse esses objetivos, né? Tá, e a importância de você ter uma meta coerente, né? É aquela questão do SMART que você falou. Ela tem que ter coerência, tem que ser algo que é possível. Muitas vezes quando alguém que está começando, vai definir uma meta, o que vai limitar essa meta é muitas vezes a crença, né? Uhum. Então, da mesma forma, às vezes a pessoa joga lá em cima, sabendo já que não vai conseguir para não se frustrar, como um mecanismo de defesa,
Mas vamos supor, a pessoa começou o negócio, ela olha lá as graduações iniciais lá, até Safira, por exemplo. Às vezes ela não define uma meta de Safira justamente porque ela não acredita que ela é capaz, né? Então a sua crença vai determinar onde você pode chegar. Principalmente falando de alguém que está começando mesmo o negócio. Então é muito importante, às vezes, a trabalhar a crença da pessoa, né? Mostrar o caminho, porque muita gente nem sabe como faz. Ela olha lá o desenho, ela acha legal ver pessoas tendo resultado, mas ela não consegue entender a execução real daquela graduação, de como chegar, né? E crença é tudo, né, cara? Exatamente. Acreditar, o primeiro passo para você ter resultado é acreditar, né? Eu até falei esses dias num outro material que eu fiz, que quando a pessoa ela é positiva, que a positividade não vai fazer com que a pessoa tenha resultado, mas a negatividade garante que ela não vai ter. Com certeza. E dentro do nosso negócio é muito isso, né? Porque a gente consegue ver os dois extremos, né? A gente consegue ver as pessoas que acreditam, que tem crença, que tem positividade, a gente consegue ver as pessoas que só reclamam, Sim. né? Cara, eu não sei porquê, mas a gente sempre sabe, né? A gente sempre consegue identificar quando a pessoa tá num ponto em que ela tá pronta para crescer, que ela tá pronta para fazer o negócio, para ter resultado, e a gente sabe quando a pessoa também tá muito perto de desistir, né? Sim. Eu vou dar um exemplo sobre essa questão de metas grandes, metas muito... quando a gente ainda não tem a crença total de que é possível. Uhum. Que a gente precisa pensar. Tem um exemplo que é o seguinte. Se você pega um salame, imagina um salame, né? Aquele tarubão. Gostamos. Você consegue comer um salame inteiro de uma vez? Não. Você consegue pegar um novo distribuidor que está começando e fazer ele engolir aquele salame? Você coloca, Talvez. Você coloca o salame, Brincadeira. encaixa o salame na boca do distribuidor e dá uma paulada, o que vai acontecer? Você Matar o mata bicho. a pessoa. Uhum. Então você pega uma meta muito grande, tenta socar de uma vez, ela mata a pessoa. Agora, se você pega esse mesmo salame e você vai fatiando ele, espremendo limãozinho, você consegue comer um salame inteiro? Consegue. Porque você vai comendo de pouquinho em pouquinho e você consegue. Então, pensando assim, ó, toda meta impossível, aparentemente impossível, ela é composta de várias pequenas metas possíveis. Então, você precisa fracionar essa grande meta e entender. Essa fração eu posso fazer? Uhum. Pega uma grande meta, divide em pequenas e entende se essa você é capaz de fazer. Legal. Aí você tem clareza e você consegue definir algo mais concreto. Legal. E Eu acho que o primeiro passo, então, é esse, né? O primeiro passo é você, primeiro, ter clareza de onde você quer chegar, né? E aí entra na parte... Eu acho que é por isso que a trilha tem essa configuração dos passos, né? Exatamente. Você define o seu porquê, você tem clareza de onde você quer chegar, você desenha um quadro dos sonhos, em que você coloca lá detalhadamente, quanto mais detalhado, melhor. Isso é uma coisa que eu sempre bato em cima. Quanto mais detalhe você colocar, melhor. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Fala um carro aí que você quer ter. Mustang. Quer ter um Mustang. Que cor que você quer ter? Vermelho, E faixa por dentro? preta. Ford Mustang GT500, Shelby Cobra com kit Super Snake, com as faixas preta, roda preta, tudo vermelho. E o banco vai ser que cor? O banco vai ser preto também. Banco preto, tudo. Eu já sei até a costura dele, É isso, cara. A costura do tecido. É isso. Detalhes. E parece besta. Mas, cara, isso faz muito sentido. Eu lembro que quando eu fiz meu primeiro quadro dos sonhos, eu coloquei uma foto do emblema da Copa do Mundo da Rússia, né? Que aconteceu em 2018. E eu fui pra Copa do Mundo da Rússia. Eu coloquei uma foto uma vez que eu peguei do Beto Carvalho, que tava ele com um carro atrás, segurando um monte de caixa de suco. E embaixo, assim, na legenda, eu tirei foto eu tirei print da foto que tava no Instagram, não sei se era no Instagram ou Facebook. Tava ele com o carro dele novo atrás, segurando um monte de caixa, assim, de produto e falando assim, o garoto do suquinho continua a sua missão. E o carro atrás demonstrando isso. E eu coloquei essa foto dentro do meu quadro dos sonhos. E eu tive esse carro. Então, assim, quanto mais detalhado você colocar, quanto mais você trabalhar sua mente inconscientemente, melhor. Tem gente que não acredita na lei da atração. E eu, por muito tempo, não acreditei também. Só que eu comecei a refletir. Eu falei, caramba, todas as pessoas que têm grandes resultados, elas acreditam nisso, elas usam isso para a vida delas e elas têm grandes resultados. Sim. Quem sou eu para não acreditar? E a partir daí eu comecei a acreditar, eu comecei a deixar as coisas mais visuais, eu comecei a ter mais clareza de onde eu queria chegar. E isso me ajudou depois de ter a clareza, de saber onde eu quero chegar, de saber os resultados, os objetivos que eu tenho. Isso me deu mais motivação para continuar fazendo o que tem que ser feito com consistência, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, né? Vamos lá, Primeiro passo, ter clareza dos seus objetivos, ter clareza das suas metas. Ter uma meta macro, que
Não sei quanto tempo vai demorar, quantos anos você vai demorar para atingir todos os seus sonhos, né? Mas é importante você ter clareza de onde você quer chegar para você saber identificar. Pô, será que essa ferramenta é a ferramenta que eu preciso estar desenvolvendo para chegar nesses objetivos? Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, primeiro passo, ter clareza de onde eu quero chegar. E a partir daí? Cara, depois que você tem clareza, eu vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa tem uma meta ali agora para esse ano. Vamos trazer para a prática. A gente vai ter a Expo lá no final do ano e a pessoa quer subir no palco como Safira. Ela não é Safira ainda. Eu vou dar um exemplo da meta que eu estou trabalhando em cima. Então, se você precisa em setembro ser um Safira, pensa sempre o seguinte, sempre quando for traçar uma meta, pensa dessa forma. Se em setembro eu tenho que ser Safira, desenha lá a configuração, tem que ter 12 executivos. Como que estaria a minha organização, minha equipe, um mês antes, em setembro? Como que estaria em setembro? Não, setembro, como que ela estaria em agosto? Cara, em agosto eu teria que, no mínimo, ter os 12 diretos já, concorda? Porque eu teria, no mês seguinte, eu faria um trabalho para ajudar alguns a virar executivo. E eu já teria que ter alguns executivos, certo? Então, vamos supor que eu tenha lá 8 executivos e os mais 4 diretos. Eu já tenho essa estrutura em agosto. Em julho, se em agosto eu vou ter essa estrutura, em julho, qual deveria ser minha estrutura? Pô, eu teria que ter pelo menos 8 diretos, né? Para no mês seguinte formar executivos, e eu teria que ter ali 4 executivos. Já seria um JAD, isso em julho. Tá. E em junho, que estrutura eu teria que ter? Se a gente for pensando dessa forma, por exemplo, em junho eu poderia ter lá os 8 diretos também já e 2 executivos. Se em junho eu tenho que ter isso, 8 diretos e 2 executivos, o que eu preciso ter agora em maio? Qual é a minha meta de trabalho agora em maio? Legal. Então, talvez eu tenha que ter lá 5 diretos já e 1 executivo. Então, se eu entendo agora o que eu preciso ter esse mês, eu consigo dividir isso por semana. Quantas semanas eu tenho? Eu tenho 4 semanas. O que eu tenho que fazer em cada semana? Perfeito. Dessa forma, você pegou uma meta que, às vezes, o cara executivo ele não consegue enxergar o como chegar a Safira. Ele olha e vê que é muito difícil, porque ele ainda não tem a visão clara do que é. Mas se ele divide essa meta, se ele fraciona essa meta dentro de um prazo, ele consegue. Agora, se todo mês ele entrar falando sem saber o que fazer, cara, a única certeza é que ele vai ficar empacado por muito tempo. Você não sabe o que vai fazer. O que você tem que fazer dia após dia para chegar lá no objetivo final, né? Exatamente. E a gente tem essas médias, a gente tem esses números. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas apresentações, que eu gosto muito desse negócio porque tá tudo pronto, né? E a gente tem esses números. A gente sabe que, na média, um Safira... Óbvio que tem Safiras que, com 12 cadastros, se tornam Safiras. Mas é mais difícil, mais raro isso acontecer. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas quer, mas não quer tanto assim, né? Tem até aquela história, né? Que 5 amigos, eles estavam num churrasco e aí eles decidiram pular na piscina. Quantos pularam? Nenhum. Porque decidir e realmente fazer de fato são coisas totalmente diferentes, né? E então, eu acho que essa questão da tomada de decisão de se cadastrar, de começar um negócio, é muito fácil, porque é igual você comprar um tênis no Netshoes. Sim. Você coloca lá seus dados, você compra uns produtos e beleza. É fácil você tomar essa decisão. E aí entra outra decisão, que é o quê? É fazer o que tem que ser feito na intensidade correta, pelo tempo que for necessário. Sim. Fazer o que tem que ser feito na intensidade correta, pelo tempo que for necessário. Se você colocar isso na cabeça, se você tiver isso bem definido, aí fica mais fácil você atingir todas as metas. E é legal você ter falado do Safira, porque na minha cabeça, cara, o Safira, ele é uma decisão. Eu tenho vários, eu já formei vários Safiras dentro do time, já atingi esse patamar de Safira também, e é impressionante. Tem pessoas que atingem o Safira com o tempo, demoram um monte para atingir, mas atingem esse patamar, e é um patamar de cara de muita... Uma vez eu tava no evento do Eric, eu acho que foi no Brasil esse evento. Porque eu fui em 3 eventos do Eric Worre, 2 no Brasil e 1 nos Estados Unidos. E eu tava no evento do Eric Worre e ele falou o seguinte, que todo negócio de venda direta, de marketing de relacionamento, ele tem um título, que ele é o título de fundação. Tá? O que é o título de fundação? É o título mais importante que tem dentro do negócio. O título mais importante que tem dentro do negócio. Dentro da e o que caracteriza esse título? Um título que você consegue atingir em até 90 dias, que é possível atingir em 90 dias, mas que não é um negócio que é muito fácil de atingir. Sim. Tá? Caracteriza o Safira.
Você consegue atingir Safira em 90 dias, é possível você atingir Safira em 90 dias, mas não é qualquer um que vai fazer, não é um negócio que vai acontecer do dia pra noite, que você não vai conseguir atingir o Safira em 1, 2 dias, Sim. tá? E o Safira, ele é a base de todo o negócio da Juness até você chegar no patamar de diamante. E depois? E depois? Né? Então, como que funciona o nosso negócio? Você se cadastra, você tem o primeiro... Eu divido o trabalho da Juness em etapas, né? A pessoa se cadastra, a pessoa ela tem um objetivo inicial, que é se tornar executiva. Ela dar os primeiros passos. Por que os primeiros passos são importantes? Quanto antes você conseguir atingir esses passos, melhor. Também é um dado do Eric Worre, que se a pessoa ela não ganhar nada, a probabilidade dela desistir nos primeiros 6 meses é de 74%. Não ganhou nada. 6 meses, 74%. Parece ridículo você fechar um negócio em menos de 6 meses, você começar um negócio novo e fechar as portas em menos de 6 meses. É muito difícil você ver coisas assim, né? Você vê negócios fecharem tão rápido. Pode acontecer, mas não faz muito sentido, porque você não deu tempo do teu negócio acontecer. Mas 74% da chance de você desistir. Se você ganha $1, a probabilidade de você desistir nos primeiros 6 meses, ela cai de 74% para 20%. É muito, muito expressivo, né? É porque cria aquela projeção, né? Cria o mais projeção. importante do resultado não é o resultado em si, é a projeção dele. Projeção. É você ganhar $10 e você perceber que se você fez um trabalho e ganhou 10, se você fizer 10 vezes aquele trabalho, você vai ganhar 100. Se você fizer 1000 vezes, você vai... É assim por Onde diante. passa um boi, Exatamente. passa uma A boiada. pessoa fez uma vez e ela viu que é possível, ela só precisa repetir. Uhum. E é isso. Então, o primeiro passo é a pessoa se tornar executivo. Então, para quem está começando, se tornar executivo o mais rápido possível. Por quê? Para ter o resultado financeiro. Não só com a venda, porque a venda é legal, beleza. A pessoa ela vai. A venda é fundamental dentro do nosso negócio. A gente trabalha com venda direta. Sim. Então, a venda ela é importante, ela traz solidez para o nosso negócio. Mas não ganhar só dinheiro com venda, principalmente ganhar dinheiro com a construção de rede. Então, você dá o primeiro passo, bater executivo. Você vai ter resultado financeiro com a rede, a Juness vai depositar, vai fazer a TED lá para tua conta, vai pôr dinheiro na tua conta, você vai ver lá o extrato entrando dinheiro da Juness, fala assim, caramba, funciona. E o reconhecimento inicial, né? Você ser reconhecido. Eu acho que uma das coisas mais importantes, uma das coisas mais valiosas do nosso negócio é o reconhecimento, né? Por isso que a Juness faz tanto, por isso que a Juness nos reconhece tanto de várias maneiras, né? O reconhecimento. E a partir daí, você tem que fazer um trabalho que você tem que ensinar as pessoas a fazer a mesma coisa. Sim. E até o Safira. Então, se você não é Safira, você tem que fazer o trabalho, você tem que focar o mais rápido possível em atingir esse patamar, porque ele é o patamar mais importante do nosso negócio. Eu vejo o Safira, mano, sabe de que forma? Como se fosse uma escolinha. Como se fosse escolinha de base. É a Juness falando assim, ó, faz isso. A hora que você conclui, você recebe um certificado. Você aprendeu a fazer o trabalho. Porque você sabe recrutar, você se manteve ativo, ou seja, você movimentou o produto, você conseguiu duplicar, você fez pessoas virarem executivos, né? Você já lidou com algumas frustrações que alguém que nunca fez isso... Tem empresários que não têm a experiência que um Safira tem. Porque a experiência que você passa em poucos meses concentrado é muito mais intenso do que coisas que se passam no mercado tradicional em muito tempo, muitos anos. Né? Porque é muito não que você recebe, a inteligência emocional sua já tem que evoluir, você não consegue. Sim. Você vai lidar com pessoas diferentes. Você não vai lidar com 2 pessoas, com 3 funcionários. Pô, você vai ter uma equipe que já vai ter umas 30 e poucas pessoas. No mínimo. Então, você já vai lidar com humores diferentes, com personalidades diferentes. Isso te treina, isso te forma. Então, se você... E você já vai estar lidando com lideranças, né? Porque, igual eu falei, a maioria dos Safiras não bate Safira só com 12 executivos. Sim. A maioria dos Safiras vai bater Safira. Por exemplo, vou pegar o teu exemplo. Se a gente pegar lá, para você puxar o seu Safira, você acha que, sei lá, o Gabriel vai estar só como executivo? Não, vai ser Jade. Jade, Pérola, às vezes ele vai até ser Safira já. Exato. Eu, quando eu bati, no dia que eu bati, no mês que eu bati Safira, deu 2 dias, mais 2 Safiras formaram dentro do meu time. Sim. Então, eu bati Safira com Safiras na equipe já. Top. Né? Com pessoas que já estavam tendo um resultado muito legal financeiramente, pessoas que já tinham ganhado viagem, pessoas que, já tinham tido uma história, né? Então, você trabalha você já está trabalhando com lideranças dentro da sua equipe. Isso é massa demais. E isso entra num outro ponto que eu acho interessante, que é o seguinte. Safira, ele é como se fosse a escolinha. Então, você não precisa de volume para atingir ele. Você só tem uma configuração de rede que você precisa construir.
A partir desse momento, a partir do Safira 25, para você chegar nele, agora vira o game dos volumes, certo? Uhum. Sim, total. Você precisa de volume, de Total. movimentação. É aí que entra exatamente isso que você falou. Se o seu Safira se você não tem simplesmente uma visão de curto prazo, de eu preciso só disso aqui. Se você entende o macro do negócio, entende que você pode realmente ser um diretor da empresa, você já tem que, desde o início, já trabalhar o game do volume. Então, mesmo no processo de escolinha, onde você está se tornando executivo, que você está trabalhando na configuração ainda da rede, você já precisa ir formando esses líderes, formando essa galera para realmente existir volume. Uhum. Existir volume mensal. Porque imagina você termina lá, Safira, você levou lá 2, 3 anos para atingir o Safira. Você nem tem os 12 executivos mais. Não, esquece. Não tem, você vai ter um, provavelmente. Então, qual a chance de você virar 25? E mais do que isso, Ricardo, você não tem a realização. Exato. Porque quando eu tava falando isso com uma downline minha, ela virou e falou assim: eu eu vou bater Safira. Uma hora ou outra vai acontecer. Porque a pessoa tá trabalhando, tá fazendo. Mas enquanto se ela não toma a decisão rápido de puxar esse título, quando ela bate, todo mundo já espera que ela seja. Todo mundo já espera que a pessoa bata a Safira, a pessoa já tá um tempo já ali. Tá uma cobrança em cima, né? Tem o B lá de Floripa, eu vi o cara atingiu Safira. Eu comecei a olhar o grupo, a galera nem dava parabéns. Muitos já achavam que ele já era. Muitos viraram pra ele e falaram assim, pô, precisava demorar tanto. Eu fiz questão de parabenizar ele, porque eu sei da importância desse reconhecimento, mas é um reconhecimento que, sabe, a pessoa acha que ela nem teve a realização de chegar num patamar tão importante dentro do nosso negócio. Sim. Então, mais do que você... mas eu vou estar muito longe do Safira 25. É você não ter a realização, o reconhecimento não fazer sentido pra você. Por quê? Porque você demorou, porque você não tomou a decisão. Sim. Você não tomou a decisão de puxar. Essa questão de reconhecimento, Steve, eu acho muito poderosa pelo seguinte, tem muita gente que não entende. O novo, ele acha que o reconhecimento é só pra ele. Claro que é muito gostoso, é muito legal você ser reconhecido. A Dionéssia vai te reconhecer de uma forma que nada no mercado reconhece. Uhum. Né? Várias formas. Subir no palco, dar depoimento, é muito legal. Eu gosto, sou apaixonado por isso. Sim, bom demais. Ligado? Só que o que acontece? Reconhecimento é um dos momentos mais estratégicos para recrutamento. O dia que você vai subir no palco para dar o depoimento porque você bateu o executivo, cara, é o dia de ação massiva, velho. É você entrar arregaçando sua lista de contatos e conectar as pessoas não para um evento da Dionéssia, não para conhecer uma oportunidade de negócio. Pro seu Mas reconhecimento. para o seu reconhecimento. Aí a pessoa vai lá, você apresentou o plano para um monte de gente e falou que ia pensar, por exemplo. Cara, essas pessoas precisam estar vendo o seu reconhecimento. Porque esse mês ela vai lá e vai ver você como executivo. Mês que vem você vai trabalhar, vai bater o Jade, você vai convidar de novo essa pessoa. Ele vai ver você virando Jade. Cara, ele pode nem ter entendido o negócio, só que ele vai entender uma coisa. Você está crescendo. Isso. Se você está crescendo, tem um negócio. Você vai fazer independente de ele estar junto com você ou não, né? Exatamente. Existe aquela outra parada. Pô, para você crescer, você tem outras pessoas no time. Então, ele vai começar a perceber, esses convidados, esses amigos, essas pessoas vão começar a perceber, frequentando seus reconhecimentos, seus eventos de reconhecimento, que outras pessoas confiaram em você. Que outras pessoas estão fazendo negócio com você. E aí ele vai começar a perceber que pessoas do seu time também estão sendo reconhecidas. Começa a ter uma prova social. Uma prova social muito forte. Se no Instagram já é forte, se no Instagram é uma postagem... Eu até falei com você aquela vez, né? Quando eu tava para bater o executivo mês passado, sei lá quando que foi agora, tinha algumas coisas. Eu falei assim, cara, você falou assim, tem por causa do bônus e tal. Cara, eu nem ligo, nem é o bônus, cara. É o flyer de reconhecimento da graduação, é o depoimento no evento, é qualquer coisa que a empresa te entrega, véio. Tudo isso é reconhecimento para você usar como arma para recrutamento. Isso aqui é estratégia, cara. Esse negócio não é... Eu costumo dizer que o multinível, ele é igual um jogo de pôquer. Quem tá de fora acha que é sorte. Quem tá dentro entende que é estratégia, estatística, probabilidade, é você saber jogar o jogo. E o multinível é isso. Uhum. Quem tá fora acha, aquele cara teve sorte. Cara, não existe sorte aqui dentro. Existe estratégia, planejamento e trabalho. Perfeito. E uma sequência de trabalho estratégico te gera um resultado. Agora, se você trabalhar no oba-oba, não gera resultado, cara. E aí isso causa o quê? Frustração. E quando isso gera frustração, você para de colocar metas muitas vezes. Porque se você colocar uma meta, você já sabe que vai se frustrar. E do mesmo jeito que você colocar pequenas... Porque que é importante, eu vejo a importância de dividir uma grande meta em várias pequenas e comemorar cada uma delas. Porque quando você comemora, seu cérebro entende o quê? Você colocou uma meta e cumpriu.
você vai lá e coloca outra e cumpre. Coloca outra e cumpre. O seu cérebro vai começar a entender que todas as metas que você coloca, você cumpre. E ele vai te impulsionar a fazer isso. É natural você começar a cumprir metas. Da mesma forma, o contrário. Você coloca uma meta fora da tua loja, da tua realidade, que você não tem condição de fazer, você se frustra. Você coloca outra, você não consegue, você se frustra. O seu cérebro começa a te boicotar, velho. Você começa a parar de colocar metas. Você começa a parar de falar em crescer, até você parar de fazer o negócio. Só que o problema não é parar de fazer o negócio. O problema é você deixar seus sonhos de lado. É isso. Né? Porque, igual eu sempre falo, você já viu alguma... Já chegou pra uma criancinha, tirando os filhos de diamante, né? Já chegou pra uma criancinha e falou assim, Joãozinho, qual que é seu sonho quando você crescer? Eu quero ser diretor da Dionese. Não fala, velho. Não. Não vai existir. Meu sonho é ser líder da Dionese. Não vai. Ele sonha com realizações. Ele sonha com carro, ele sonha com... eu quero Ser astronauta. Eu quero ser astronauta. Lua. Eu quero ser um cantor. Eu quero ser... Eu vejo minha filha. Minha filha... Quando minha filha tá arrumando o cabelo, ela quer ser cabeleireira. Quando ela vê umas flores, ela quer ser florista. Quando ela vê... Sabe? Sim. Esses sonhos. Então, não é natural nosso querer ser líder de multinível. Só que ser um líder de multinível te traz uma qualidade de vida que realiza todos os outros sonhos que você tem. Então, o problema não é você se auto-sabotar e deixar de ter resultado no negócio. É você abandonar seus sonhos, porque naturalmente vai acontecer isso. Você começa a abandonar sonhos. Perfeito. Né? Você percebe muita gente que... Eu vejo pessoas que eu conheci lá atrás, que eu apresentei a oportunidade de negócio do marketing de relacionamento há 6, 7 anos atrás, que falou não. E, cara, hoje eu vejo... Ou alguns que começaram comigo já desistiram rápido. Hoje eu olho pra vida deles, eles estão exatamente na mesma merda. É foda, mas é a realidade. E eu falo, cara, como que pode a pessoa não ter evoluído nada ao longo de anos? E eu já vejo outras pessoas que, por mais que não tiveram resultado no multinível, pelo fato de terem trabalhado, de terem corrido atrás, de terem lutado, eles tiveram resultado em outras áreas, ou eles estão num patamar diferente de vida hoje, porque se desenvolveram, porque evoluíram, porque aproveitaram a trajetória, entenderam o game, trabalharam em cima de estratégia para crescer. E o crescimento do negócio é resultado direto ao crescimento pessoal nosso. Massa. A gente cresce como pessoa. Eu tenho uns exemplos também de pessoas da minha equipe, e aí eu vou dar um exemplo que é pior, tá? Você vai doer em você. Doer assim, você vai ficar com dó. Pessoas que fizeram negócio, tiveram resultado, viajaram com a gente, pararam de fazer, e desde então, nunca mais viajaram. A pessoa viajava 2 vezes por ano. Ganhava todas as viagens. E nunca mais viajou. Nunca mais se desenvolveu, nunca mais cresceu. Sabe, a pessoa, ela... Isso é o que me deixa mais triste quando uma pessoa desiste. Porque quando a pessoa desiste, ela continua se desenvolvendo, ela cresce, e ela... E eu entendo e eu posso dar exemplos disso, de pessoas que passaram pela minha vida dentro do negócio, que eu pude ajudar no desenvolvimento delas, e elas aproveitaram isso para se desenvolver. Cara, isso eu acho muito massa. Mas a gente também tem pessoas que passam por nós, elas se desenvolvem e elas regridem. Elas voltam com as amizades antigas, as pessoas elas voltam a ter hábitos antigos que elas tinham parado de ter. As pessoas, elas apagam alguns sonhos, as pessoas, elas deixam de fazer algumas coisas que elas estavam fazendo. Porque, beleza, a Junessa, ela dá 12 viagens por ano. E a gente já vai falar disso, porque a Junessa, ela sempre incentiva a gente. A Junessa, ela sabe que a gente não sabe traçar meta. Que a maioria das pessoas não sabe traçar meta. Então, ela dá algumas metas pra gente ao longo do ano. Não é à toa que existem as promoções e as viagens. Né? Porque as promoções e as viagens são a Junesse nos ajudando a estipular metas. É simples assim. Óbvio que tem o reconhecimento, tem as estratégias dela, mas ela só tá ensinando a gente, falando assim, por exemplo, tem a ação massiva lá, uma promoção nova. Você tem o novo tem 30 dias pra fazer isso, a gente vai meter 15 mil reais no bolso dele. O que ela tá falando? Cara, eu vou tirar do meu bolso, porque a conta não fecha pra Junessa pagar 15 mil reais em um mês pra pessoa, ela tendo aquele tipo de resultado. Mas ela entende que se aquela pessoa começou daquela maneira, começou da maneira mais profissional, se ela conseguiu ter esse resultado de trazer esse tipo de volume, se você fizer as contas, não fecha mesmo. A Junessa, ela vai estar tirando um pouco de dinheiro do bolso para pagar aquele cara. Mas ela sabe que no longo prazo, esse cara vai ser gigante. A probabilidade desse cara ser muito grande é alta. Então ela simplesmente está falando assim, eu vou te dar uma bonificação extra para você atingir essa meta de curto prazo, porque eu sei que se você atingir essa meta de curto prazo, eu sei o que
provavelmente vai acontecer depois. Sim. Né? Então, a Junesse ajuda muito a gente nisso. E é ruim quando a pessoa lá, voltando, né? É ruim quando a pessoa lá para e ela regride. E muita gente se apega a gente fala para a pessoa não se apegar a resultado, porque normalmente as pessoas se apegam a resultados negativos. Ah, eu mostrei o plano para aquela pessoa, mas ela desistiu. Ah, mas parece que tal pessoa não cresce. Ah, mas ela faz e não tá crescendo. Fala assim, para de se apegar a esse tipo de resultado. Começa a se apegar a resultados positivos. Eu vou dar um exemplo. Inclusive, quem estiver acompanhando aí e quiser seguir essa dupla de DJs, se chama InDrive. É um grupo aí que tá estourando. Estou muito feliz pelo desenvolvimento deles. O Pedro, que é um dos meninos do InDrive, ele começou na Junesse porque ele queria fazer um mochilão para a Europa. Ele queria trabalhar um ano, conseguir dinheiro e fazer um mochilão. Cara, a Junesse é uma ferramenta. A pessoa ela pode fazer isso? Pode fazer isso. É óbvio que a minha função como liderança é mostrar todas as possibilidades para ele. De, obviamente, tentar fazer. É o meu negócio. E é um negócio. A gente tem que entender que o negócio Junesse é um negócio. Não é um clubinho, não é uma brincadeira. É um negócio da minha vida. Então, óbvio que a minha estratégia era fazer com que ele, óbvio, atingisse esse objetivo dele de fazer um mochilão. Só que ele continuasse, ou que se não continuasse, que aquela linha se mantivesse viva na profundidade para continuar gerando resultados. Sim. E para que outras pessoas pudessem ser ajudadas com essa história. Enfim, ele conseguiu fazer um mochilão, mas o principal... E ele não faz mais Junesse. Mas o principal, para mim, foi que ele é um engenheiro civil formado, que hoje é DJ. E ele viu que ele poderia viver do sonho dele. E eu não sei se ele acha isso ou não, se é na cabeça dele... é isso ou não, mas para mim é muito claro que o nosso negócio, a nossa ferramenta, abriu as portas para que ele olhasse e entendesse que ele podia viver do sonho dele, que ele podia fazer o que ele quisesse, se ele fosse lá e fizesse o que tivesse que ser feito pelo tempo necessário, ele ia ter resultado. E ele identificou isso, ele começou a trabalhar com isso, ele começou a fazer cursos disso, ele veio brigar com a gente, porque ele falou que ele pagou mó caro nos cursos de DJ, e que era a mesma coisa que que a nossa trilha, que ele tinha de graça dentro do nosso negócio, né? Mas o trabalho era basicamente o mesmo que ele ia ter que fazer para se tornar um DJ de sucesso. E ele que se dedicou, acho que agora final de maio eles vão fazer 5 anos de dupla. E uma música deles estourou no TikTok esse ano. Explodiu. E ele explodiu. E agora eles estão fazendo track em tudo quanto é canto, tiveram que mudar para Curitiba por causa de ponte aérea. E os meninos estão super bem. Então, assim, tem gente que não enxerga isso como um resultado. Eu enxergo. Para mim, o resultado que a gente teve nesse exemplo foi um resultado de transformar completamente a vida de uma pessoa. Que poderia estar tendo uma vida na média, tendo uma vida medíocre, que não ia estar feliz, e que tem engavetado os sonhos dele, e que hoje ele está vivendo, talvez, o maior sonho que ele já teve. Né? Isso simplesmente porque ele não só passou pela Junesse, ele se envolveu, ele aprendeu, ele cresceu como pessoa, ele cresceu como profissional, e hoje ele está tendo os resultados com outra ferramenta. Sim. E está tudo bem. Mas eu não posso enxergar isso como falta de resultado. Ah, mas ele parou de fazer. Cara, dane-se que ele parou de fazer. Mas por ele ter passado por aqui, olha o resultado que ele teve. Isso para mim é legal. Sim. Isso é o que me move dentro do negócio. Porque eu sei que mesmo que a pessoa talvez não continue desenvolvendo o projeto com a gente, ela consiga realizar os sonhos dela porque ela passou por aqui. Sim. Entendeu? Isso para mim é muito forte dentro do negócio. Mas vamos tentar então, eu achei legal a gente falar um pouquinho do Safira, vamos tentar então dar um desenho de metas para a primeira pessoa atingir esse patamar. Comecei agora ou não comecei agora, mas estou querendo atingir esse patamar, independente do título, ou não comecei agora, já cheguei nesse patamar. Como que eu faço para formar novos? Porque o título de fundação, que o Eric Ware fala, é isso. É você, o mais rápido possível, chegar nesse título. E depois que você chegar, dar o seu melhor e focar as suas energias em formar novas pessoas nesse título de fundação. Tem gente que, por exemplo, já deve ser Safira de título, mas não tem mais a rede. E aí a pessoa se frustra e fala, não tenho mais, vou ter que reconstruir. Cara, mesmo que se tivesse a rede, você ia ter que reconstruir. Essa é a grande questão. Essas são as coisas que muita gente não entende. Aí eu cheguei à Pérola e perdi minha equipe. Cara, é construir de novo, essa é a realidade. É eu chegar à Safira
e depois chegar a Safira de novo, e depois chegar a Safira de novo, e É depois... isso. E é isso. É E isso. ajudar quem tá no time que ele vai se tornar também Safira. É isso. Não é à toa que tem o Círculo das Estrelas, né? Exatamente. Cara, aquilo lá pra mim é genial, velho. Pra mim, eu não sabia disso desde o início. O dia que eu vi, eu já cheguei pra algumas pessoas da minha equipe e falei assim, irmão, é simples, só vai isso aqui. É isso. Essa é a meta mensal. É isso. Entendeu? Trimestral, Então, né? Exato, trimestral. Essa é a meta trimestral. Você fez esses 3 pontos aqui, você executou o negócio. Você é diamante. Se Exatamente. você fizer isso, você é diamante. Porque é É. você, a cada trimestre, você cadastrar 12 distribuidores, formar 6 executivos e 2 linhas de Safira. Sim. Cara, a cada 2 linhas de Safira que você forma, óbvio, né? Precisa do volume, mas para você atingir o patamar de diretoria, você precisa ter 2 linhas de Safira. Para você atingir o patamar de esmeralda, você precisa ter 4. Para você atingir diamante, você precisa de 6 linhas de Safira. Ou seja, em um ano, um ano, você tem todas, se você faz esse trabalho, em um ano você tem todas as linhas de Safira que você precisa para um diamante. Consequentemente, você puxa volume. Isso é uma coisa que eu queria comentar também. Já aconteceu comigo um fato, eu já vou até comentar um exemplo. Quando a gente quer bater uma graduação de volume, que é o game do Safira 25 para frente, né, para diretoria, diamante, tudo, você precisa dividir, você precisa entender sua equipe, né? Sim. Aí entra aquela briga, o que eu preciso fazer, lateralidade ou profundidade? Cara, lateralidade vai te colocar dinheiro no bolso, mas é a profundidade que te traz negócio, é a profundidade que te dá volume, porque você sozinho consegue fazer um volume X. Agora, quando você tem centenas de pessoas fazendo o mesmo, aí você tem um volume, aí você tem um corpo para realmente fazer negócio, para crescer. Então, só que quando você entra nesse ponto, você não pode... Como que eu vou dizer? É que tocou meu telefone aqui bem, não. O cara, Perdi o fogo. o cara é... Como que é o nome da pessoa que perde o fogo assim? Eu sou assim também. Então, quando você tá na... Entra aí de novo que agora... Não, se vira, nego. Agora tá vez. Tá. Se você quer atingir uma graduação lá, por exemplo, de volume. Uhum. Aí você tem lá 3 pessoas no seu time e você precisa fazer 25 ciclos, certo? Tá. Você não tem como pegar esses 3 caras e socar neles a sua meta. E dividir entre os 3 e falar, você faz tanto, você tanto e você tanto. Porque você pode até na tua cabeça colocar a ideia, eu vou ajudar o fulano a conseguir tal resultado, o outro tal e o outro tal, eu vou conseguir atingir minha graduação. Cara, às vezes o cara não quer. Se o cara não quer, não tem o que fazer. Uhum. Você precisa entender o que cada um quer. Qual é o objetivo de cada um. Traçar o objetivo deles, sem falar do seu. Traça o deles. Eu tenho uma pessoa que vai trabalhar para atingir o Pérola. Eu tenho outra pessoa que vai trabalhar para atingir o Executivo. Eu tenho outra pessoa que vai trabalhar para atingir o Jade. Calcula o volume, a probabilidade máxima e mínima de volume que essa graduação dele, que esse subir de nível dele vai te trazer. Certo? Porque o seu game é dos volumes. Uhum. O dele ainda não é dos volumes. Sim. Então não adianta trabalhar volume com alguém que não está focado em volume. Claro que agora essa promoção, ação massiva, né, explodiu. Agora a gente tem como trabalhar volume com a galera. Mas vamos trazer para o normal. Então eu vi que essas 3 equipes que eu tenho, esses 3 diretos que eu tenho, eles vão trabalhar uma profundidade e não vai chegar nos 25 que eu queria. Vai chegar em 17, por exemplo. Eu não tenho como pegar esses outros 8 ciclos que eu preciso e socar neles, porque não vai acontecer. É aí que eu preciso aumentar a minha lateralidade para ter mais possibilidades. Perfeito. O Jim Rohn, ele fala uma frase que é o seguinte: você precisa ter o maior número de pessoas envolvidas na sua graduação para ela ter solidez e sucesso. Por quê? Imagina que eu vou lá e faço um trabalho, eu só acredito que possa acontecer muito em qualificação de viagem. Uhum. Porque qualificação de viagem você trabalha um recrutamento massivo. Para viagem. Então pode ser que você vai lá e bata uma graduação, porque muita gente comprou combos especiais de 600 pontos, por exemplo, 900 pontos agora, e você atingiu lá o Safira 25. Só que você tem 15 pessoas no time. Isso não tem solidez. Não mesmo. É legal, ganha uma grana, é massa. Tem o reconhecimento e tudo, mas não tem o... Só que você... Não é sólido. Só que aí o que acontece? Só que você tem que ter coerência. O problema não é fazer isso. Isso é importante, né? Se chegar a hora, eu vou fazer também. Lógico, uma coisa que eu sempre falo muito é que o status do título é importante. Ele é importante, exatamente. Agora, o problema é você criar, porque no outro mês não vai ter o volume igual. Vai cair. Uhum. O problema é você se frustrar com isso. O problema é você não ser inteligente o suficiente para entender o negócio. O cara que tá trabalhando para nível alto, ele não pode ficar se iludindo e se frustrando por bobeira. Ele tem que entender o game.
O volume caiu por quê? Porque eu ainda tenho um time pequeno. Eu preciso ter mais pessoas. E trabalhar para mais pessoas. Daqui a pouco, esse mesmo cara que bate Safira 25 com 15, 20 pessoas, né? Ativas, eu falo, né? Uhum. Óbvio que tem que ter mais gente, mas eu falo questão de Sim, pessoas sim. realmente gerando volume alto. Daqui a pouco você vai ter 70 pessoas, 80 pessoas. E você vai ser Safira 25, só que agora um puta Safira 25 sólido. Perfeito. Que vai vir de novo uma promoção, que vai vir de novo uma campanha, que vai te jogar para 50. E os eventos, né? Os eventos, vai te jogar para Safira 50. Mas, de novo, precisa solidificar isso. Precisa de um trabalho massivo fora dos eventos, né? Que é o evento igual via Expo. A hora que a gente saiu da Expo, eu falei para você. Falei, irmão, Do lead. do lead. Agora é regaçar para ter o maior número de pessoas Pro próximo pro evento. próximo evento. E esse maior número de pessoas, cara, aí veio agora essa promoção da ação massiva, que encaixou perfeitamente. Por quê? Porque agora um novo que entra, ele tem o porquê duplicar rápido. Porque quando você não tem o porquê de volume, igual eu falo, né? O Safira é a escola. Você não tem uma regra. Eu posso colocar 2 esse mês, um no outro no outro. Eu posso ficar 2 meses sem fazer nada. Depois eu coloco outra pessoa. E isso te dá uma liberdade que pode te prejudicar. Agora, Tem um treinamento, antes de você finalizar, uma vez eu fui num treinamento foi um treinamento para Safiras e acima, qualificados. Foram 150 pessoas só. E o Léo Del Passo, Diamante, ele deu um treinamento disso. Do tempo que a pessoa demora para bater Safira. E ele colocou lá que se a pessoa demora 3 meses, normalmente ela vai ter, se eu não me engano, ela vai ter de 6 a 8 executivos fazendo. Olha isso, 3 meses, dos 12 você vai ter de 6 a 8. Se você demorar 6 meses, você vai ter mais ou menos 4 executivos fazendo junto com você. Se você demorar 1 ano ou mais, você vai ter 1 ou nenhum fazendo com você. Você não cria momento, né, velho? É. O momento é criado de uma vez. E para você conseguir duplicar esse volume, tem que ter uma coerência também do seguinte. Quando a gente começa a ter equipe, dá aquela sensação de galinha com os pintinhos, né? Você quer cuidar dos seus meninos. Você quer cuidar de todo mundo, quer que esteja todo mundo conectado junto com você. E é a mesma coisa do empresário que não sabe delegar tarefas. Isso mata, né? O empresário que ele tem uma puta organização, mas ele não delega tarefas, primeiro, ele tá sufocado, ele não aguenta mais e ele não tá produtivo. Porque o seu tempo tem que ser dedicado em coisas que só você sabe fazer. Coisa simples tem que ser duplicada, tem que ser terceirizada, tem que ser delegada. E o sistema é isso. O sistema é uma delegação de tarefas. Tarefas básicas como a apresentação do plano pode ser feita pelo sistema. O treinamento de uma equipe longe pode ser feito pelo sistema. Tudo o sistema vai te trabalhar pra gente. Então a gente não tem que ter aquela sensação, todo mundo tem que estar aqui comigo. Pô, eu tenho equipes fora, às vezes eu tenho equipe imprudente e eu quero que ela venha pro seminário de Maringá. Cara, leva um seminário pra Prudente. Entendeu? Conecta para fortalecer e lá, aumentar lá, para expandir o negócio. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o sistema ele é o maior impulsionador do nosso negócio se a gente souber usar. Só que com essa sensação de galinha e pintinho você não consegue. Porque você fica preso. E essa questão do sistema também. O ego, muitas vezes do líder, principalmente quando o líder está em crescimento, a pessoa está trabalhando, está batendo graduação até às vezes rápido, o ego sobe. E o ego é uma das coisas mais importantes de trabalhar no início do negócio do multinível. Por quê? O cara, ele começa a crescer, ele começa a se achar superior. E, cara, não é superior. Ele só está crescendo porque ele está usando o sistema. E o sistema é feito por outras pessoas. Então, você tem que fazer o quê? Promover muito forte as outras pessoas do sistema. Promover, edificar a linha ascendente. Eu acredito que dos 10 passos, né? De todos os passos, o promover é o mais importante. Não é à toa que falando do GoPro, né? Os maiores cheques são pagos aos maiores promotores de eventos. Exatamente. Cara, promover os eventos, promover as pessoas. Porque quando eu edifico... Vou dar um exemplo para você, prático, nós dois. Quando eu chego para um downline meu, tem como eu chegar para o meu downline e falar bem de mim mesmo? Olha que coisa ridícula. Eu ficar me promovendo para uma outra pessoa. Isso é muito feio. Eu acredito naquela frase, uma dama que precisa dizer que não é. Boa. É a mesma coisa do líder. O líder que precisa dizer que não é. Liderança não é uma coisa que eu falo que sou. As minhas atitudes demonstram que eu sou. Então, quando eu chego para um downline meu, para alguém da minha equipe, e eu edifico minha linha ascendente, eu falo bem de você, eu promovo as suas principais características, a sua importância dentro do negócio, o meu relacionamento com você... Isso te dá um poder de você, em um outro momento, me promover para a minha downline. Exato.
E isso acontece também quando eu tô dentro de um sistema. Às vezes o meu patrocinador não tá ali, mas eu tenho outros líderes dentro O daquele meu patrocinador não tá aqui. Exatamente. Você promovendo outros, vamos supor, você promove, eu sei disso porque eu sei que você faz comigo. Você promove todos os outros parceiros aqui de Maringá. E eu tenho uma puta confiança nesses caras. E eu vejo esses caras te promover. Isso é muito forte. Essa união de promover. E aí, quando começa a crescer, às vezes começa a briguinha de downline, né? Downline falando de liderança. Isso Acontece. acontece, já aconteceu comigo várias vezes. Você tem que pensar o seguinte. Os líderes, eles continuam. Os novos distribuidores, muitas vezes, eles saem. E o seu relacionamento importantíssimo é manter a união Com certeza. da liderança. A época que a gente mais cresceu de todas foi porque foram várias equipes crescendo dentro do mesmo ambiente. Exatamente. E quando várias equipes crescem no mesmo ambiente, você fortalece o sistema. E é óbvio, por exemplo, ontem a gente fez um evento. Uma reunião aberta, uma open, com uma liderança local. Deu um número de pessoas. Semana que vem vai ter uma open com o Dr. Fabiano, que vai ser uma open com um diretor diamante. É óbvio que vai dar muito mais gente. Sim. Porque o cara chama muito mais gente. E eu não sou da equipe dele. Só que ele vai estar fazendo evento pra quem? Pra todo mundo. Ele vai estar fazendo evento pro meu time. Então imagina, eu lembro uma vez que a gente tinha que em um mês a gente teve, acho que foram 4 semanas. Na primeira foi um diretor local. Daí na segunda foi o Rodrigo, na terceira o Fabiano e na quarta o Caio Carneiro. Nossa. Eram essas as semanas em Maringá. Então, assim, não tinha como não acontecer o negócio. Mas por quê? Porque o Rodrigo tinha um líder aqui crescendo, o Fabiano tinha outro, o Beto tinha outro, o Caio tinha outro, o Rafinha tinha outro. Todo mundo tinha liderança desenvolvendo, liderança crescendo dentro daquele ambiente, dentro daquele sistema. Consequentemente, as pessoas querem vir até a cidade porque tem equipes delas acontecendo ali. Segundo, elas querem vir até a cidade porque a energia é positiva, a energia é boa. Aquela energia daquele ambiente faz com que a liderança queira vir para aproveitar um pouco daquela energia para ela também. Sim. Às vezes para ela colocar um convidado, às vezes para ela promover uma equipe que tá meio desconectada, às vezes para ativar uma equipe nova que ela acabou de começar. E ela quer aproveitar daquele ambiente. Então ela se disponibiliza para vir e fortalece todo mundo. Sim. Eu acho que é isso. A hora que a gente mais vai crescer dentro do sistema é quando tiverem várias equipes crescendo ao mesmo tempo, né? Essa questão também, quando você começa nesse processo de crescimento, nesse planejamento, igual a gente está falando de crescimento, de metas, é muito importante você traçar a meta, igual a gente falou lá no começo. Eu vou traçar uma meta de Safira até setembro. Cara, até setembro é bastante tempo. A probabilidade de você perder o foco no meio do caminho, ela é grande. E as pessoas, elas desistem das metas, elas não alcançam as metas delas, normalmente porque elas desistem antes do tempo. E elas desistem não porque tá conseguindo cumprir, mas porque se frustrou no caminho. Então, se você fez o seu alinhamento e você definiu lá, Safira até setembro, definiu o que você tem que ter em agosto, em julho, em junho, em maio. Cara, maio não foi exatamente como você quer, como você planejou, redistribui a meta. Se precisar, o Safira vai ter que ficar para um mês depois. Não tira no início a meta do Safira em setembro. Não tira nunca. Continua focado, até dar um mês. Eu não lembro de quem que é essa frase, mas ele fala que não diminua seus sonhos, aumente as suas ações, aumente suas metas. Se você não conseguiu aquele primeiro mês, pode ser outra coisa que tem que sempre entender é o seguinte, o multinível ele tem um delay. Às vezes o trabalho que eu faço esse mês, ele gera um resultado daqui a alguns meses. Perfeito. Então não adianta eu me iludir que tudo que eu fizer esse mês já vai entrar esse mês, porque você se frustra, cara. Uma frase que eu também uso muito para minha equipe. Antes de você ter resultados constantes, você precisa ter ações constantes. Sim. Você nunca vai ter resultado constante sem você ter muita ação antes. Então, normalmente vai acontecer isso. Você vai trabalhar e não vai ver resultado. Sim. Até que vai ter um tempo que, por você estar trabalhando com consistência, os resultados eles vão aparecer com consistência, mesmo se você for para Cancún de graça com a empresa, o teu resultado ele vai continuar acontecendo. Por quê? Porque por um período você começou a ter ações constantes. Sim. E o principal de ter ação constante é você criar um hábito lá na frente. A partir do momento que você tem um hábito de fazer, e é uma coisa que eu identifico dos diretores diamantes da empresa. Você sabe por que um diamante é um diamante? É porque todas as atividades geradoras de renda, todos os passos da trilha são hábitos na vida deles. Sim. O Marcos Clemente, ele apresenta o plano plantando bananeira. Ele não precisa
se esforçar para fazer um convite. Ele não precisa parar para adicionar nomes na lista. É coisa natural. Ele tem um hábito de fazer isso. E eu aprendi isso com o Rodrigo por causa de uma ação que ele teve. Sim. Quando começou a pandemia, na primeira semana de lockdown, olha isso, primeira semana de lockdown, tudo fechado, todo mundo com medo, o Rodrigo abriu 6 linhas nas 2 primeiras semanas. 6 novos cadastros. Eu liguei pra ele, falei, cara, como assim? Como assim? Ele virou pra mim e respondeu assim, follow-up, né, maninho? Do jeitão dele lá. Follow-up, né, maninho? Aí eu desliguei o telefone e falei, follow-up, né? Daí eu comecei a entender isso. Que o cara, ele tem o hábito de estar fazendo tudo com consistência. A hora que ele quer, a hora que ele vai pegar e vai falar assim, peraí, então vamos lá. Esse mês eu vou fazer 20 cadastros em 30 dias. Pô, como que uma pessoa consegue fazer 20 cadastros em 30 dias? Que é a maratona do Eric Worre, né? Como que a pessoa vai conseguir fazer isso? Ela só vai conseguir fazer isso se antes disso ela teve uma preparação de ter ações consistentes. Pra ir lá no final ela ter um resultado constante. Eu sempre uso o exemplo da roda gigante, cara. Imagina uma roda gigante com 30 lugares. Tem 30 cabininhas. Uhum. Eu apresento o plano para uma pessoa e a pessoa ela vai me dar 3 respostas. Sim, não, ainda não. O que falou não, já falou não. Segura ele, deixa ele ver teu sucesso acontecer, depois você volta a falar com ele. Mas o que falou ainda não, ele tá na roda gigante, cara. E não é só os seus diretos, é os seus e os seus downline. Uhum. Eu não acredito na ideia de deixar um downline novo, que não tem nenhuma experiência, ser responsável pelo negócio dele e pelo meu. Não acredito. Total. Eu não vou... Se aquela pessoa... Eu ajudei ele a apresentar para uma pessoa. Essa pessoa tem o perfil, tem o potencial. E aí aquele outro cara, o meu direto, não tá fazendo o negócio direito, não sabe fazer follow-up, não sabe fazer acompanhamento. Cara, eu que vou fazer. É meu negócio. Uhum. Tem muita gente que fala assim, multinível depende das outras pessoas. Vai abrir uma empresa para você ver o que depende das outras pessoas. Cara, lá na construtora eu vejo a quantidade de gente envolvida e a gente depende de todas elas. E uma pessoa que toma a decisão de que você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer tal coisa. Você fica amarrado aqui, você depende do tempo da outra pessoa ali. Uhum. Agora, dentro do multinível, sim, depende só de você. Depende de você, porque se a pessoa não tá fazendo, você faz. Perfeito. Então, eu coloco pessoas na roda gigante. Eu vou colocando gente. Subi uma cabine, a roda gigante vai andando. Aí ela anda um pouquinho, abre uma outra cabine, eu coloco outra pessoa e essa roda vai girando. Daqui a pouco, eu tenho uma grande quantidade de pessoas dentro da roda. Muitas pessoas. E toda hora eu tenho como ir lá e falar com ela e ver se chegou o momento. Não, continua na roda. Eu continuo acompanhando ela. Próxima pessoa, a roda gira, eu pego a outra pessoa. E assim por diante. E quando você constrói esse volume de negócio, ao longo do tempo você vai fechando pessoas. Então, cara, quanto tempo você levou para cadastrar eu? 5, 6 anos. Então, é o processo. Mas levou 5, 6 anos. Cara, não importa, velho. É um diamante da tua equipe que tá aqui. Exato. Então, e você tá disposto a fazer esse negócio por quanto tempo? Velho, entendeu? Eu vou falar uma coisa aqui para quem tá começando o multinível e não entende, ou quem já foi de outra empresa. A gente sabe fazer o que tem que ser feito e tudo é feito através de uma estratégia onde eu vou cobrir, eu tenho uma meta traçada agora, eu vou cumprir ela, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, não importa, eu traço a nova, eu traço um novo planejamento dos próximos meses, tem um planejamento para a Expo agora, depois vai ter um planejamento para outro lead, e essa soma de planejamentos você vai crescendo. Agora, o que te dá essa segurança de crescer, cara, que eu nunca tive antes, é de que eu sei que nada vai mudar. A empresa não vai me prejudicar, a empresa não vai mudar o plano dela, então eu posso traçar uma estratégia hoje e continuar até o fim e conseguir. Então não é uma questão de será que vai dar certo. Irmão, é só questão de tempo. É só questão de tempo, porque vai dar certo. O que as pessoas fazem é deixar muito o negócio, ver o que vai acontecer. E muitas vezes cai uma linha deixa de fazer e você se frustra. Oh, meu Deus, aquela pessoa deixou de fazer. Cara, você não deixou de fazer. Essa é a questão. Você tem que continuar construindo. Esse fato de pessoas... É igual eu estava falando naquela hora. As pessoas têm... Cada um vai ter sua meta. Você soma a meta delas para cumprir a sua. A sua tem que... É a somatória de todas vai dar o seu resultado. Perfeito. Ajuda todos a realizarem o resultado deles, o seu vem. No meio do caminho, uma pessoa diminui a meta dela. Ah, que loucura isso acontecer. Cara, isso é a vida. As pessoas desistem de tudo. A pessoa desiste de casamento. Tem gente que desiste da vida. Não vai desistir de um negócio. A gente nunca sabe o que tá. Agora, a gente tem que ter a inteligência de saber lidar com isso e continuar nosso negócio para frente. Então, é uma questão de tempo. Eu sei que a construção vai acontecer.
E quando acontece isso, por exemplo, igual a gente estava falando, no meio do caminho a gente vai ter que ter momentos onde a gente vai ter que reavaliar, que a gente tem que sentar com o nosso mentor, encontrar um mentor nesse momento é muito importante. Talvez não vai ser seu patrocinador, às vezes seu patrocinador está longe, às vezes um líder, um parceiro de negócio vai te ajudar a te acompanhar ali, mas todo mês você tem que sentar, olhar o que aconteceu, corrigir os erros e repetir os acertos. E você vai atingir o resultado. Aí chegou setembro, a pessoa bateu a graduação de Safira. Tá feliz, não tá? Uhum. Tem que comemorar, tem que aproveitar o reconhecimento para recrutar mais pessoas, mas tem que tomar cuidado com o dia mais perigoso de todos, que é o dia depois da vitória. Que é onde você baixa a guarda e para de trabalhar. O fato de você ter atingido a graduação não significa que o trabalho acabou. Comemora naquele dia e no dia seguinte traça a próxima meta e continua. Porque nessa Até você chegar onde realmente você quer chegar. Repara que tem muita gente que trabalha que nem louco até um determinado ponto e depois simplesmente ele para. Uhum. Ele parou para comemorar. Não pode parar para comemorar desse jeito. O dia depois da vitória é um dia de você agradecer, comemorar, curtir, mas já traçar o próximo nível, traçar a próxima meta. Eu acompanhei muita gente nesse tempo e eu percebi assim, ó, até era uma frustração minha, né? Lá na minha vida passada, existia uma graduação, que era o que a gente queria atingir, e tinha um nível maior. Vou dar nomes aqui. Imagina a pessoa que quer chegar até... Tem gente que vai entrar na Junest achando que o teto é Safira. Uhum. Tem gente que vai achar que o teto é diretor e tem gente que vai achar que o teto é diamante. Então, quem trabalhar com o teto sendo Safira, na mente dele, na mentalidade, a hora que ele bater o Safira e parar para comemorar, ali ele para. Sim. Ali o negócio dele vai estabilizar por anos estagnado. Mas a mesma coisa pode acontecer no nível de diretoria. E a mesma coisa pode acontecer no nível de diamante. A mesma coisa pode acontecer em qualquer graduação. Você coloca um teto na sua mente. A hora, não, eu vou realizar meus sonhos aqui. A hora que você atingir, não pode parar para comemorar. Tem que continuar a próxima meta. Legal. Vamos tentar dar uma organizada nas ideias, assim, porque até pra gente e pra galera que vai assistir, que tá assistindo, pra ficar mais claro, mais visual. O que eu pensei da gente de passar é, primeiro, o como atingir o título de Safira. Eu gosto de trabalhar em 90 dias, então eu acho que dá pra fazer e óbvio que a pessoa ela vai escolher se ela quer fazer isso em 90 dias, se ela quer fazer em 180 dias, mas é dar um direcionamento do plano de ação, do que tem que ser feito, né? E depois como trabalhar principalmente os eventos, porque as grandes movimentações de volume dentro do nosso negócio acontecem em eventos. Mas não é do nada que vai acontecer. Não é simplesmente em você estando lá com muita gente que você vai ter um resultado estratosférico no evento. É óbvio que isso é um dos indicadores para você trabalhar, o número de pessoas. Mas existem outros indicadores que vão fazer com que o teu resultado ele seja cada vez mais expressivo dentro de um evento. Então, vamos lá. Para a pessoa atingir o título de Safira, ela vai começar, independente de quantos executivos ela tenha, ela vai ter que fazer 12 executivos diretos. O que ela precisa? 90 dias, se a gente separar por semana, vai dar 12 semanas. Sim. Ou seja, ela tem que formar um executivo novo por semana. Como ela forma um executivo novo por semana? Mas antes, de novo, precisa de ações constantes para resultados constantes. Sim. Se ela tiver que cadastrar uma pessoa por semana, antes dela cadastrar uma pessoa por semana, então vai ser desafiador a pessoa que vai começar do zero, a não ser que ela seja nova. Porque o novo, ele tem os contatos quentes. E os contatos quentes, a gente consegue trazer mais gente mais rápido do que uma pessoa que já tem um tempo fazendo o negócio. Normalmente, uma pessoa que já tem um tempo, antes ela ter um cadastro por semana, para formar um executivo por semana, ela vai precisar ter ações constantes, para aí ela começar a colher os frutos de um cadastro por semana. Então, talvez essa pessoa ela não consiga fazer, se ela já não está tendo ação constante, talvez ela não consiga ter esse resultado nesse período de tempo. Ela talvez precise de mais tempo. É que essa ideia de dividir os 90 por semana e ver qual é o trabalho, eu acho que dá um trabalho pelo seguinte. O que acontece? São duas coisas que tem que fazer para ser executivo, para ser Safira. 12 diretos, depois formar os 12 executivos. Exato. Então, o que é mais complexo? Não estou falando difícil, complexo. Você ter 12 pessoas diretas ou cada um ter 2?
Você ter 12. Você ter 12. Então, se você cumpre o você ter 12 num curto período de tempo, eu vou falar a verdade, é o mais complexo porque eu tô tendo uma certa dificuldade. Então, eu acredito que o mais importante, não dá pra gente dividir um por semana e já formar executivo, por quê? Se for desse jeito, esse um executivo da primeira semana, ele pode ir junto com você e atingir o Safira. Exato. Então, o que dá pra fazer é o quê? Se no terceiro, divide em 3 meses. O terceiro mês eu tenho que fazer 12 e virar executivo. Talvez os 12 eu tenha que ter já nos primeiros 12 meses. Só que qual que é 12 o diretos. ponto? Por que não dá pra fazer separado? Porque se você cadastra os 12 hoje e vai deixar pra formar eles... Ah, não, você já tem que entrar na aplicação. Você tá já de entendendo? cara, Por isso que eu falo de um por semana, porque não dá pra você... É óbvio, você vai ter que fazer os 2 trabalhos. Você vai Sim. ter que trabalhar lateralidade e profundidade ao mesmo tempo. Sim. Porque todo mundo que você cadastra, você vai ter que fazer o trabalho pra ele tornar executivo. Só que você não vai poder parar de continuar O recrutando. recrutamento, Por quê? Porque se você deixa pra fazer os executivos só depois, você... Chegando no terceiro mês, você já perdeu os... perde os diretos. Você já perdeu os 4, 5, 6 do primeiro Só mês, que entendeu? Os 12 diretos, eu acredito que eles têm que entrar em 60 dias, porque o último mês ele tem que ser a continuação dos executivos. Porque se você deixar pra recrutar o último cara na última semana... Não, independente. Aí, independente, foi aquilo que eu falei. Eu quero dar um direcionamento de número. Sim. Se a pessoa vai... Óbvio, eu acho o mais interessante é você... O ideal seria o quê? Seria você trabalhar essa semana, as primeiras semanas, um número alto, para você tirar o máximo de cadastros que você puder o quanto antes, para você já formar essas pessoas executivo para depois finalizar. Tá? Óbvio que seria o ideal. Mas pegar uma média ali do que no mínimo a pessoa tem que fazer semana a semana. Sim. Por quê? Porque por mais que se a pessoa bate Safira em 90 dias, é o que você falou, ela não pode parar. Sim. Então, o principal desses 90 dias que eu quero passar não é o resultado, porque a pessoa tem que se desapegar do resultado. Porque se ela se apega ao resultado e dá 90 dias, ou não dá 90 dias, mas dá 30 dias, ou não dá 30 dias, mas dá 2 semanas, dá 1 semana e a pessoa ela não teve o resultado, ela desiste da meta. Sim. E ela diminui o ritmo. E ela vai diminuindo o ritmo, de repente ela tá desconectada, de repente ela tá mais desconectada, de repente ela começa a ter birra da linha ascendente, daí ela tem birra da linha ascendente, ela começa a desconectar ainda mais. E ela não entende que a linha ascendente, ela responde à linha ascendente, porque tudo que eu falo pra minha equipe é porque eu peguei do meu upline, porque eu peguei do Gustavo, porque eu peguei do Rodrigo, que são diretores e diamantes, e o Rodrigo pegou do Scott. Eu falo pros meus assim, eu mando a coisa e falo, não sei, foi o Estevam que falou. Tá entendendo? E se perguntar pra mim, eu falo que foi o Gustavo que veio do Rodrigo, que veio do Scott Lewis, que é o CEO da empresa. É assim mesmo. Né? Então, quando a pessoa ela começa a ter essas atitudes de adolescentes, porque é isso que acontece dentro do nosso negócio, ela se cadastra, ela é um recém-nascido, e a gente tem que cuidar desse recém-nascido, e essa pessoa começa a desenvolver e de repente ela não quer mais te escutar, até um dia que ela chega na fase adulta e entende como são as coisas de verdade, né? A gente tem que fazer esse trabalho, tem que fazer esse processo. E é por isso que eu falo, desapegado do resultado, mas trabalhar um número em que na média, você teria um cadastro por semana. Sim. E desse um cadastro por semana, depois você trabalha... Conforme você vai cadastrando um por semana, sem você parar de trabalhar sua meta, você já vai formando essas pessoas executivas. E justamente para acontecer isso. Para acontecer das pessoas correrem juntos com você. Para que quando você atingir o patamar de Safira, você esteja formando outros junto com isso. E aí você já começa a ter volume. Porque o grande erro das pessoas é o quê? Ela... bater pérola com 12 distribuidores sem ter trabalhado o executivo de nenhum deles. E aí essa pessoa tá na estaca zero. E aí ela tem um resultado rápido. Ela bate executivo rápido, ela bate Jade rápido, ela bate pérola rápido. Pô, ela já bateu 3 títulos. Ela acha que o Safira também vai ser rápido. Só que o trabalho que ela vai ter que fazer Safira é maior, é muito maior do que o trabalho que ela teve que fazer os outros 3 junto. Sim. E aí ela se frustra e ela entra no que a gente chama do Vale do Pérola. Que é aquele vale que a pessoa ela fica lá e ela fica eternamente lá. Só que daí o que acontece? Porque uma coisa vai refletindo na outra. Uma hora a conta chega, sabe? Sim. Porque daí a pessoa ela fica nesse Vale do Pérola. Só que aí ela vai formando um executivo que desiste, ela forma outro executivo que desiste, mas tá lá. E de repente ela bate Safira sem ter a decisão tomada. E quando ela tem o reconhecimento, ela não se sente realizada por ter atingido aquele patamar.
Porque ela não tomou a decisão de fazer e de realmente ser reconhecida por ter atingido aquele patamar, de ter trabalhado para isso, foi algo que foi acontecendo naturalmente, e vai acontecer naturalmente se a pessoa continuar. Só que, a partir do momento que ela... Cara, é muito mais legal, é muito mais visível você conversar com uma pessoa que atingiu, e você vai passar por isso. E todo mundo vai passar por isso, e quem já passou sabe. É diferente você ver o depoimento de uma pessoa que bateu Safira porque tomou a decisão e foi lá, teve que formar 7, 8 executivos em um mês. Eu tenho pessoas da minha equipe que formaram 9 executivos em um mês. 9 executivos em um mês e bateu Safira. Porque ela tomou a decisão, ela falou, é esse mês que eu vou fazer. E ela foi lá e fez, e ela começou a ligar para as pessoas e falou assim, ó, irmão, seguinte, eu vou puxar o Safira esse mês, você vai ser um dos executivos ou não? Não, beleza, então tá. Desliga o telefone e vai pro outro. Irmão, seguinte, ó, eu vou puxar o meu Safira esse mês, você vai ser um dos executivos ou não? Precisa ajudar mais pessoas a ter esse resultado. Vai ser você essa pessoa? Não, você, então beleza, então amanhã a gente vai fazer uma reunião caseira, você consegue colocar 10 pessoas na sua casa? Pra gente garantir isso. E aí essa pessoa começa a fazer 2, 3, 4 caseiras no dia, e ela toma a decisão, e essa pessoa ela tem uma realização a bater Safira. E aí você vê aquela pessoa que já tá no Pérola há muito tempo, já tá com 11 executivos faz 3 meses. 11 executivos faz 3 meses. Sim. Aí forma o 12º, bate Safira, tem o reconhecimento, mas a pessoa ela não se sente realizada. Sim. Porque foi algo natural. E esses primeiros, Estevam, o que você acha que dá para fazer para começar o recrutamento? Quem já tá velho, quem tá novo? Porque o convite você vai tirar um dia ali, né? Vai tirar um dia para fazer o convite? Existem pessoas e pessoas. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu tenho mais dificuldade de fazer um pouquinho todo dia. Eu prefiro pegar um dia lá e fazer o meu número da semana. Sim. Entendeu? Aí eu falo, por exemplo, vou falar com 30 pessoas nessa semana. Ou vou falar tem pessoas que vão falar com 20 pessoas por dia. Eu prefiro falar com 100 na semana. Sim. Entendeu? Eu prefiro trabalhar assim. Eu funciono melhor assim. A pessoa, primeiro, ela tem que identificar quem que ela é. Não, eu sou a pessoa que vai trabalhar melhor 3 por dia. Você sabe o que acontece se você falar com 3 pessoas por dia? Em um ano você fala com 1.825. É muita gente. Você sabe o que acontece se você falar com 5? Você vai falar, eu não sei agora de cabeça, mas você vai falar com mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas? 1.500. Vai falar com gente pra cacete. É gente pra caralho. É muita gente. Você vai falar com muita gente no ano, em um ano. Você sabe o que eu fiz, mano? Quando que o Gustavo veio pra Maringá? Semana passada? Não lembro. Acho que foi. Na segunda-feira passada, eu desliguei minha internet e mandei mensagem pra... Foi na segunda. Pra 50 pessoas. Mandei pra 50 pessoas mensagem. Eu desliguei a internet, mandei... E aí, mestre, tudo bem? Fala, cara, tudo bem? E aí, você tá lembrado de mim? Era gente que eu não fazia tempo que eu não conversava. Uhum. Mandei pra 50 pessoas. Cara, eu tenho 3 pessoas pra se ativar dessas 50. Aí, ó. 3 pessoas que já passou os dados de cadastro, já fez o pré-cadastro lá, já tá pagando o kit de negócio, já vai comprar combo. 2 semanas de trabalho, 3 diretos. Então, como que faz pra gente conseguir ou reativar uma lista nova ou começar a recrutar? Não adianta você falar com 2 pessoas e esperar que as 2 se cadastrem. Não vai acontecer. Existe uma grande ilusão na questão do trabalho e resultado que é complicado. Teve uma vez uma líder da minha equipe que ela era uma graduação como se fosse Jade e ela queria chegar a Safira. Tá. Era com volume, então era como se ela fosse um Pérola e ela queria ser Safira 25. Tá. Era mais ou menos isso. E ela chegou, tava num churrasco conversando e ela falou assim, esse mês eu vou bater a graduação tal. Aí eu falei... Aí eu conheci a equipe dela. Eu falei assim, que a equipe que você tem? Nunca. Impossível. Essa mulher ficou puta comigo, cara, que eu fiquei sabendo só depois, né? Eu falei, você não tem gente pra fazer isso. Por quê? Ela entrava todo mês com a ideia de atingir aquela graduação, só que ela não trabalhava as bases, ela não trabalhava um ritmo mensal. Então, acontece muito isso. As pessoas, ela chegou a atingir essa graduação depois. Com planejamento, tempo, estratégia, ela chegou. Então, o que acontece às vezes você faz um trabalho de peso 1 esperando um resultado de peso 10. Você tem que ter coerência no que você está fazendo. Total. Então, para você ter 12 diretos em 3 meses, cara, você pode ter certeza, você vai falar com 200 pessoas. Sim. Você vai falar com essas pessoas. Mas é muito difícil. Cara, dane-se o que é difícil. O importante é dar certo.
Vai falar, vai tomar não. Posso falar uma coisa? Depois que você falar que você é montoeira de gente, você nem vai lembrar quantos não falou. Você vai lembrar só dos sims. Dane-se os não. Isso aí vai ser... Igual eu vi um exemplo de um cara que eu achei incrível. É a mesma coisa, se você ligar pro não, é um médico não ser médico, porque ele vai ter que lidar com sangue. É normal ter sangue. É você desistir de namorar porque uma menina falou que não quer você. Desistir de jogar bola porque um amigo seu falou que não vai. Exatamente. Você nunca mais vai jogar bola. Cara, é a lei das médias. E nem é só a média, é a lei da quantidade. Fala com gente pra caramba que vai dar certo. O problema é você ficar com muita regra também, né? Ah, e como que eu vou falar isso? Aí se eu falar tal palavra. Cara, desliga seu internet aí agora, na hora que você estiver terminando esse podcast, desliga sua internet. Pega todo mundo, as últimas pessoas todas que você conversou, manda um e aí, como é que você tá? Tudo bem? A hora que você ligar, velho, vai ser insano. Porque pra mim foi insano. Uma pipoqueira de gente te mandando, e aí, como é que você tá? E aí você vai deixando umas pessoas pra trás porque você não consegue falar com todo mundo. Só que você vai marcando a apresentação. Ah, como é que eu faço? Cara, faz o primeiro, vai dar errado, entende o que você errou e faz certo no segundo. E no terceiro melhor, e no quarto melhor. Depois que você falar com todas as pessoas, você já vai saber fazer convite, você já vai saber marcar uma reunião. É isso. É quantidade que te capacita, não é o tanto de vídeo que você vai assistir pra fazer um convite, é o tanto de convite que você vai fazer errado pra aprender a fazer. É isso. E é importante, isso que você tá falando é importante, porque é o primeiro passo para você definir o seu plano de ação para chegar nos resultados que você quer. É você entender os seus números. Tem uma frase que fala o seguinte: entenda os seus números. Eu uso muito isso nos meus treinamentos. Entenda os seus números, porque assim você consegue prever o seu futuro. E quando você consegue prever o seu futuro, a partir do momento que você sabe o que tem que fazer, você só não faz se você tiver preguiça. Sim. Você não pode mais dar desculpa. Você não pode mais virar e falar assim, ah, não, eu não vou conseguir, não consegui atingir esse objetivo, não sei por quê. Você sabe por quê, você sabe os seus números. Então, entenda os seus números, assim você consegue prever o seu futuro. Então, por exemplo, você identificou um número aí. Eu não sei se esse é seu número, Sim. porque você precisa ter uma amostragem maior Exatamente para o que você eu ia falar. identificar isso. Mas você já tem uma base. Qual que é a tua base? Pô, eu falei com 50 e eu vou recrutar 3. Pô, se a cada 50 que você fala, você sabe ali quantos aceitaram te ouvir, quantos não aceitaram te Sim. ouvir, quantas apresentações você fez. A partir desse momento, você consegue saber o que você precisa fazer para cadastrar mais 3. Sim. Ou seja, quer cadastrar mais 3 esse mês? Fala com mais 50. Ah, não, Estevão, minha meta não é cadastrar 3, é cadastrar 6. Fala com 100. Sim, exatamente. Ah, não, eu quero cadastrar 9. 150? Agora também não pode cair igual eu falei de novo, na ilusão do quê? O cara vai lá e fala com 10, cadastra 3. Porque é os E achar que é primeiros. isso? Não, isso não existe. É. Nem, Igual até falou, você tem que ter uma mesmo. amostragem grande. Às vezes você vai falar com 150 e você não vai cadastrar 9. Você vai falar assim, pô, o que o Estevão falou É, tá eu vou errado? cadastrar Não. 20. Vai cadastrar 20? Pode ser. Exatamente. Mas aí às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas eu falei com 300 pessoas e não deu o resultado que você falou que ia dar. Sim. Cara, mas é porque talvez o seu número não esteja ajustado. Mas antes ainda, é que você, Ricardo, você é um cara que já tem habilidade desenvolvida. Sim. Muitas pessoas não têm, por isso que Exato. tem que começar com os contatos certeza. quentes, porque ali você pode errar, e mesmo você errando, as pessoas vão te dar um retorno positivo, porque a pessoa começa e quer falar com contato frio, né? Não, primeiro ela tem que desenvolver a habilidade de falar com contato frio. Por que você com 50 consegue ter o resultado? Porque você já tem a habilidade desenvolvida. Quando a pessoa tem a habilidade desenvolvida, ela precisa, depois disso, ela vai identificar o número dela. Exato. Identificou o número dela, aí você começa a trabalhar em cima desse número para você começar a ter os recrutamentos. Só que o número não para por aí. Por quê? Porque você vai ter um segundo número, que vai ser o quê? Pô, beleza, cadastrei 3. Quantos vão virar executivos? Será que vão ser os 3? Ou será que vai ser um só? Exatamente. Ou será que vão ser 2? Pô, aí eu cadastrei 10, eu cadastrei 12. Bati pérola, cadastrei 12 distribuidores. Desses 12, quantos viraram executivos? Ah, não, dos 12 foram só 2 que viraram executivo. Você tá muito abaixo da média, então o que a gente tem que ver? A gente tem que reajustar alguma coisa, a gente tem que Onde tá entender errado. o que tá acontecendo. Ah, não, dos 12, 8 viraram executivos. Cara, legal, você tá fazendo um puta de um trabalho. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Se você manter esse número, você sabe o que você tem que fazer para você ir para os próximos patamar. E esse fato de falar com muita gente, a pessoa às vezes ela tem medo de falar errado, né? O que mais recruta E aí ela não fala. Exatamente. O que mais recruta é as pessoas verem a evolução. Uhum. Elas verem a evolução. Por exemplo, quando que você vai recrutar um familiar? Quando ele vê que você deixou de ser o Zé Ruela e se tornou alguém. É isso. Quando a pessoa vê que você era uma pessoa tímida e agora não é mais, tá falando em público.
Quando a pessoa vê que você era uma pessoa que não queria nada da vida e agora você quer alguma coisa da vida. É isso. O mais legal dos meus recrutamentos é quando eu recruto amigo de infância. Sim. Porque são as pessoas que... Eu recrutei recente um amigo do meu irmão de infância. E era engraçado porque os depoimentos dele eram falando de mim. Aham. E ele falava assim, cara, às vezes eu ia na casa do Duda e, tipo, eu nem vi o Estevo, porque o Estevo ficava num canto ali isolado, Na porque ele era caverninha. tímido. E, Eu era assim também. e as pessoas, e hoje eu falo, pô, a pessoa não acredita, né? Porque eu falo com todo mundo, faço piada, brinco com todo mundo, né? Mas isso é uma Sim. evolução, né? E também, por exemplo, como que você demonstra essa evolução? Fazendo o primeiro convite bem bosta mesmo, do jeito que você souber fazer. E com o tempo você profissionalizar, voltar nessa pessoa e ela vê a diferença. Perfeito. Então fala com muita gente, fala sem dó. Porque no começo, cara, é muita gente. A gente fica pensando, eu vou falar com essa, aí se não é o momento, fala com todo mundo, queima todo mundo se for o caso. Aprende a fazer. Porque não é as pessoas que a gente conhece que vai mudar a nossa vida. Existe 2 grupos de pessoas. Os que a gente conhece e os que a gente ainda não conhece. Qual deles é maior? Os que a gente não conhece. Os que a gente não conhece. É Sempre esse vai grupo ser. que vai trazer resultado pra gente. Então, os que a gente conhece, cara, testa, treina, aprende, faz cagada, corrige, entende onde que você tá errado. Depois, alguns ainda você vai voltar, eles vão ver evolução e vão fazer parte do teu negócio. E você tem que tomar muito cuidado com o ciclo... Eu não sei o nome do ciclo. Não sei se é ciclo do demônio, ciclo da derrota. É um ciclo ruim, que é o quê? Que quanto você mais... O que é falar com muita gente? Quando que você consegue falar com muita gente? Quando você pensa menos e faz mais. Sim. Pensar menos e fazer mais. Quando você pensa menos, você faz mais, você tem mais resultado. Mas agora o que acontece quando você fica pensando demais? Quando você pensa demais, você cria uma coisa na sua cabeça que é a dúvida. Sim. E quando você tem dúvida, você faz menos. E quando você faz menos, você tem mais espaço para fazer o quê? Pensar mais. Sim. E, consequentemente, você tem mais dúvida e, consequentemente, você faz menos ainda e aí você tem mais tempo para pensar mais. E aí, quando você pensa mais, você faz menos. Você tem mais dúvidas, você faz menos. E aí, quando você faz menos, você pensa mais. E aí, você nunca sai desse ciclo. Por quê? Porque você fica pensando e aí você gera dúvida e a dúvida te tira ação. E é por isso que o pessoal fala que ação cura o medo. Porque quando você tem ação, você não tem tempo de ficar pensando em coisas negativas, você não tem tempo de pensar se o que você está fazendo está certo ou errado, você não tem tempo de pensar se aquela pessoa vai aceitar ou não, você não tem tempo de pensar se aquele cara, ele é muito melhor que você e ele pode te julgar. Você só está fazendo, você só está colocando ação. Ação cura o medo. Coloca mais ação que você vai ter mais resultado na consequência. Então, eu sou totalmente a favor disso. Aumente os seus números. Aumente os seus números, entenda os seus números, que aí você consegue deixar mais claro o seu planejamento. Porque a próxima viagem que a Junessa lançar, que vai ser em breve, que ela vai lançar, que a gente fica sabendo de algumas coisinhas, mas a Junessa vai lançar a próxima viagem em breve. Se você sabe os seus números, você sabe exatamente o que você precisa fazer para atingir aquela viagem. Sim. E se você não atinge, é culpa sua. Porque você sabia o que você tinha que fazer, você só não fez. A primeira que você perde, beleza, você não sabia o que tinha que fazer, você deixou passar e aí a pessoa olha e fala assim, caramba, dava e eu não fiz. A partir do momento que você sabe o que tem que fazer, se você não faz, a culpa é sua. Entende? Sim. Então é importante você começar a definir isso, é importante você começar, por isso você tem que ter organização. Por isso que você tem que ter organização para você tocar o seu negócio. A gente tem um negócio multibilionário na mão. Se a gente não for organizado, como que a gente vai tocar ele? Cara, e quando você tiver para começar, quando a pessoa tá para começar e ela tá meio com receio, o que que eu falo? Entra no YouTube aí, quem tá assistindo agora, depois terminar, né? Óbvio. Agora você vai aproveitar e vai curtir esse vídeo, vai seguir nosso canal, se inscrever isso. aí e vai compartilhar pro coleguinha. E depois você vai entrar no YouTube e vai digitar assim, como mudar minha fisiologia. Cara, vai no banheiro antes de sair pra uma apresentação, faz a pose do Superman, faz toda... Tem um monte de coisa, você vai ver no YouTube, um monte de coisa, um monte de estratégia. Cara, bota uma música alta no fone de ouvido, vai no banheiro sozinho, começa a pular e gritar. Vai parecer um retardado? Vai. Não tem problema. Isso vai te dar uma energia tão forte que você vai chegar na frente da pessoa com energia. A pessoa vai se contagiar com isso. Vai ver essa energia. E eu volto a dizer o que o Marcos Clemente falou no lead, que pra mim foi... Sim, eu peguei aquilo pra minha vida. Ele falou assim, ó, sorte da pessoa que tem a oportunidade de se conectar comigo, de passar por mim.
porque ela vai ter a oportunidade de conhecer a Dionese através de alguém que tem brilho no olho. E é isso, cara. Alguém que ama esse negócio. E eu, cara, eu tô nessa pegada, velho. Sorte a pessoa que passar por mim hoje, porque ela vai conhecer a Dionese de alguém que não tá fazendo brincadeira. De alguém que realmente quer fazer esse negócio. De alguém que quer mostrar essa visão porque acredita nessa oportunidade. E a gente precisa ter esse sentimento. Não mostrar porque é um negócio racional. Ah, porque olha como ele é inteligente esse negócio. Cara, as pessoas, a minoria das pessoas são racionais. Uhum. Você tem que vibrar com a pessoa tem que entrar na vibe. A hora que você apresentar, ela tem que viajar com você. Você tem que pegar o teu sonho, colocar na cabeça dela e fazer ela enxergar o dela também sendo realizado e explodir a parada. É assim que eu acho que vai funcionar mais forte para cada pessoa que começar a fazer. Maravilha, irmão. Só pra gente caminhar agora, acho que pros finalmente, eu acho que o mais importante é a gente falar do próximo evento. Nossa próxima grande convenção, a data ainda não está 100% definida, estão em finalização de assinatura de contrato para fechar a data. Porque tinha caído junto com as eleições, com o segundo turno das eleições, então vai ter que mudar. Mas como que a gente trabalha num evento para a gente ter grandes resultados? São 3 indicadores que você tem que trabalhar. São três pontos. Porque esses 3 pontos são os pontos que vão fazer o teu negócio acontecer. O primeiro deles é o número de pessoas. É básico, né? Quanto mais pessoas você tiver no evento, mais resultado você vai ter. Dentro da Junesse, a gente sabe que assim você já entendeu isso. A maioria das pessoas também. Tá? Quanto mais pessoas você tem, porque a Junesse vai fazer lançamentos, a Junesse vai fazer promoções, a Junesse vai lançar viagem, vai fazer um monte de coisa ali no evento que vai trabalhar a mente das pessoas para que elas tomem decisões inteligentes de fazerem o negócio de maneira profissional. E aí elas vão lá, vão adquirir pacotes de produtos dos lançamentos para ter o lançamento, já vão ter feito pré-venda desses produtos, já vão estar com produtos vendidos, vão ter que fazer o investimento ali, comprar os produtos, enfim, para se qualificar para a próxima viagem, para viver um estilo de vida, a pessoa toma uma decisão correta no evento. Quanto mais pessoas você tiver no evento, mais resultado você tem. Segundo indicador, você trabalhar a performance dessas pessoas. O que é performance dentro do nosso negócio? É uma pessoa que movimenta mais volume. Isso é aumentar a performance. Ah, é uma pessoa que mostra muito plano? Para você é. Mas pro negócio não é. É volume. Volume de pontos. Se a gente for analisar relatório, não vai estar lá. O Ricardo mostrou 15 planos hoje. Vai estar lá. Quantos pontos foram movimentados do Ricardo? Então, aumentar a performance das pessoas pros eventos é você fazer com que menos gente movimente mais volume. Agora, olha isso. Se você consegue trabalhar número de pessoas e pegar esse número de pessoas alto que você trouxe e aumentar a performance delas, você consegue ainda ter ainda mais resultado. Como que eu trabalho a performance das pessoas para os eventos? Preparando elas para o que vai acontecer. Preparando elas. Então, é chegar lá, o Sheffer tem um treinamento que ele sempre faz, que é muito bom disso. De como que a pessoa, dos motivos da pessoa estar no evento e de como a pessoa se preparar financeiramente para esse evento. Então, a pessoa fazer pré-venda, a pessoa vender produtos antes, a pessoa fazer uma meta de recrutamento, a pessoa começar a guardar dinheiro pro evento, porque ela sabe, cara, você sabe que vai lançar um pacote lá que vai ser de 8 a 15 mil reais. De 6 a 15 mil reais. Vai lançar um pacote de produto desse. Você tem que chegar lá como? Preparado para fazer. Se você quer fazer um negócio de maneira profissional, se você quer ser resultado e se você quer viajar. Então, você começa a preparar as pessoas para isso. Você vai conseguir preparar todo mundo? Não. Não. Mas vão ter pessoas que vão chegar lá, vão sentir e vão querer fazer o investimento. Eu sei que tem um monte de gente na minha equipe que chegou no evento lá, não tinha condição de fazer, não se preparou para fazer o investimento e a pessoa não conseguiu fazer, mas porra, se arrependeu de não ter se preparado pro evento. Conheço uma pessoa. Conhece assim? Faz parte. Só que um erro nunca é um erro se você não aprende nada com ele. Um erro só é um erro se você não aprende nada com ele. A partir do momento que você aprendeu, você melhorou, perfeito. Então você começa a trabalhar a performance das pessoas. Agora tem um terceiro indicador, que ele é o mais importante de todos, porque ele consegue aumentar os outros 2 anteriores. Esse terceiro indicador, se você trabalhar dentro da sua equipe, você vai conseguir aumentar ainda mais o número de pessoas e ainda mais a performance das pessoas, que é o desenvolvimento de liderança. Porque quando você desenvolve lideranças dentro do seu time, você consegue fazer com que essas pessoas também estejam trabalhando com esses indicadores. Por exemplo, eu vou estar trabalhando em aumentar a performance e aumentar o volume do meu time, o número de pessoas do meu time. Só que eu sei que o Ricardo, que está dentro do meu time, é uma liderança que eu tenho. Então, eu desenvolvendo a liderança do Ricardo, eu sei que ele vai atuar num grupo que eu não consigo. Sim.
Ah, Estevam, por que você não consegue? Eu não consigo porque é muita gente. É muita A gente não exatamente. consegue falar com todo mundo. É impossível você falar com todas as... Eu tenho mais de 4 mil pessoas dentro da minha rede, dentro da organização, 20 países diferentes. É impossível, você não consegue trabalhar com todo mundo. Você não consegue estar ali batendo em todo mundo, falando com todo mundo, promovendo para todo mundo. É óbvio que você vai dar o seu melhor, você vai pegar lá as pessoas estratégicas para você ir desenvolvendo liderança. Sim. Só que a partir do momento que você desenvolve liderança, você consegue ter outras pessoas dentro do seu time fazendo isso, trabalhando aumento de performance e aumento de número de pessoas. Tanto que quando o Rodrigo liga para mim, pros eventos, ele não me pergunta, a pergunta que ele me faz é: Maninho, quantas pessoas do seu time vão estar no evento? Tem quantas pessoas do seu time aí? Marcos Clemente, encontra o Marcos Clemente numa viagem. Ele vai chegar em você, vai baixar a voz e falar assim: e aí, irmão, quantas pessoas do seu time tem aqui? E aí, irmão, quantas pessoas do seu time Porque tem isso aqui? que importa. É o que Porque- realmente importa. Né? Porque ele sabe que ali tem uma liderança do time dele. Sim. E aí ele vai olhar e vai falar assim: legal, em que patamar, em que nível está essa liderança? Óbvio, no caso do Marcos Clemente, ele tá num nível, ele é o maior cheque da América Latina, ele tá num nível muito alto. Sim. Mas ele identifica o quê? A partir do momento que ele vira pra mim e fala assim: Maninho, irmão, quantas pessoas do seu time tem aqui no evento? Ele vai olhar a minha resposta e ele vai anotar nas planilhas dele que talvez ele tenha que ir ajudar essa liderança. Ou não, ainda essa liderança ainda está em desenvolvimento. Ainda preciso que essa liderança entregue mais para eu diretamente ajudar. Sim. Por quê? Porque enquanto isso ele tem Gustavo Scheffer, Rodrigo Berkenbrock, Ulisses Carneiro, Caio Carneiro, Fernão Batistoni. Ele tem uma gama de pessoas que podem ajudar, no caso, a minha liderança. Mas é impressionante. Toda vez que eu encontro o Marcos Clemente num evento ou numa viagem, ele vira pra mim e pergunta. Ele baixa a voz e fala assim: irmão, quantas pessoas do seu time tem no evento? Porque é desenvolvimento de liderança. Então, pro evento, 3 indicadores. Então, o que eu recomendo? Trabalhar para você atingir o seu patamar, o teu objetivo principal, né? Ter a clareza do objetivo que você quer. Aí você trabalhar o recrutamento, você trabalhar os seus números, você entender os seus números para você prever o futuro e você identificar exatamente o que você tem que fazer para ter o resultado. Trabalhar nisso por ação massiva naquelas atividades e você começar a trabalhar o próximo grande evento nesses 3 indicadores. Eu preciso aumentar o meu grupo, eu preciso aumentar a performance deles e eu preciso desenvolver as lideranças. Fechou? Explodiu. É isso aí. É isso? Gente, então se você gostou desse episódio, não deixa de se inscrever no canal, é muito importante, ajuda muito a gente. Deixa o seu like aqui também, que é o nosso termômetro principal. Compartilha com o maior número de pessoas que você acredita que pode estar te ajudando. E esperamos vocês no próximo Papo com Lendas, com convidados, pra gente fazer mais um bate-papo gostoso com vocês, tá bom? Tamo junto, valeu! Falou, galera.